Olá, meus amores, mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para vocês. E essa semana eu quero falar um pouquinho sobre as características que temos entre a lepra e o pecado. Dia 30 ou 31 de janeiro é comemorado o Dia de Combate à Hanseníase. E a lepra que é a hanseníase, né, como era conhecida antigamente, ela é muito falada na Bíblia. E muitas vezes, na época da lei, ela foi usada por Deus como uma condenação pelo povo israelita, que muitas vezes foi muito desobediente a Deus, apesar de Deus fazer todas as coisas, dar tantos sinais que estavam com esse povo, eles eram muito desobedientes, né? E muitas vezes Deus precisou repreendê-los e muitas vezes usou a lepra naquela época como uma repreensão contra a desobediência desse povo. Em Levítico, no capítulo 13, do verso 1 ao 9, fala-se um pouco de como era esse tratamento, como o pessoal, os israelitas, como o povo do Senhor, ele tratava com aqueles acometidos pela lepra. Então, disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote examinará se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote, ao 7º dia, examinará outra vez se a lepra se tornou baça e na pele não se estendeu. Então o sacerdote declarará limpo, é pústula. O homem lavará suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará. E se a pústula se estiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Então, na Bíblia, a lepra era uma doença incurável, né? Naquela época. Hoje nós sabemos que a lepra ela tem cura, inclusive a lepra, que é a hanseníase, ela tem um tratamento, ele é gratuito, ele é dado pelo SUS, mas naquela época não havia cura, a não ser pela misericórdia e pelo milagre de Deus, né? Nem sempre, todas as vezes que a pessoa era cometida pela lepra, era uma condenação de Deus, não. Mas muitas vezes foi usado por Deus por causa da desobediência de seu povo, né? E da mesma forma a lepra é o pecado. O pecado também tem cura. A cura do pecado é quando nós nos arrependemos e nos entregamos a Cristo. Deus já pagou por nós, pelos nossos pecados, quando derramou seu sangue na cruz. Depende de nós, depende do nosso agir. A Bíblia vai falar várias partes da Bíblia sobre pessoas que foram acometidas pela lepra, pela desobediência. Então, vou colocar mostrar três exemplos aqui. Um está em Números 12, né, quando Miriam e Arão estão falando falando mal da mulher que Moisés escolheu para ser sua esposa, a midianita, né, Zípora, e ali o Senhor, que reconhecia Moisés como um servo manso,
Deus falava com Moisés face a face, então Deus viu aquilo e foi mal aos olhos do Senhor, e Deus acometeu Miriam de lepra. Então Arão até ficou com medo e pediu que Deus tivesse misericórdia, porque já ficou com medo de ser tomado também pela mesma doença. Mas Moisés chegou e pediu misericórdia ao Senhor, e Deus curou Miriam de lepra. E serviu de lição para ela. Num outro texto, temos em 2 Reis 5, quando Eliseu ele cura a Naamã, né? Que é um soldado do rei da Síria. E Naamã procura Eliseu, fica sabendo de Eliseu, das curas, de quanto o Senhor usava Eliseu. E Eliseu curou a Naamã de lepra, e Naamã ofereceu presentes a Eliseu, e Eliseu recusou, disse que não queria. Então Geazi, que era um servo, né, que andava próximo a Eliseu, ele viu aquilo e cresceu os olhos diante daquilo. Então, quando Naamã estava retornando à sua cidade, né, no caminho, ele foi até a Naamã, seguiu e o encontrou no caminho e disse que ele receberia os presentes que Naamã tinha oferecido a Eliseu, em nome de Eliseu, porque Eliseu não teve coragem de receber, mas o Senhor tinha colocado ele para receber em nome de Eliseu. E o Senhor, vendo aquilo, foi também mal aos olhos do Senhor, e o Senhor acometeu Geazi de lepra, e assim ele morreu, acometido por essa doença. Uma outra ocasião nós vamos ver em 2 Crônicas, no capítulo 26, do verso 16 a 21, falando sobre o rei Uzias, que o rei Uzias foi acender o incenso na tenda do Santo dos Santos, no lugar do sacerdote. Uzias sabia que os incensos só poderiam ser acesos pelos sacerdotes, por aquelas pessoas consagradas pelo Senhor. E ele foi, em desobediência, fazer uma coisa que não era permitida por Deus. Ele foi fazer o serviço do sacerdote, acender o incenso, e os incensos eram acesos para que os sacerdotes orassem, fizessem orações ao Senhor, e ali Deus, vendo a desobediência do rei Uzias, o acometeu também de lepra, porque o povo era muito desobediente, como até hoje todo mundo é desobediente. É difícil seguir a Deus por muitos, né? Quando se ama mais ao mundo do que ao Senhor, então fica difícil, tudo é muito difícil para seguir a Cristo. E qual o simbolismo que nós podemos tirar entre a lepra e o pecado? São várias características. A primeira é a oculta. A lepra, quando a pessoa pega a lepra, de início ela não vai se manifestar. Ela vai estar oculta, não vai aparecer sintomas. Da mesma forma, o pecado, de início as consequências não vão vir, mas com o tempo ele vai ser cometido das consequências do pecado. A segunda característica é contagiosa. A lepra é uma doença contagiosa, né? Ela é passada de contato de pessoa a pessoa, também pelos utensílios usados em comum. Do mesmo jeito é o pecado, quando a pessoa passa a andar com pessoas que andam em caminhos errados, ou a pessoa passa a praticar coisas erradas, isso passa a transmitir a outros, ou ela passa a ser contaminada pelo pecado, assim como a lepra. A terceira característica é o brilho. Assim como a lepra, na época, visto até em Levítico, quando eu li, que fala aqui do brilho, que a pele fica lustrosa, brilhosa, que é um tipo de hanseníase chamada vichoviana, que por conta de causar infiltrações da pele, a pele fica tipo com brilho, brilhosa. Então, dessa mesma forma que a lepra torna a pele brilhosa, o pecado ele vai aparecer de início de maneira bonita e de boa aparência, brilho, para iludir a pessoa, mas a partir do contínuo pecado, da contínua prática dos caminhos pecaminosos, a pessoa vai ver que não há brilho no pecado.
Outra característica é a inchação, chamada edema, né? A pele vai começar a ficar avolumada, ela vai inchar, ela vai crescer com a lepra. Da mesma forma, o pecado, ele não vai se contentar. A pessoa começa com pequenas falhas e vai sendo acometida e crescendo cada dia mais aquele pecado e vai tomando parte até que a pessoa começa a se afundar em todas as falhas e erros que vai sendo acometido, que vai causando, que vai se contaminando de formas de agir, de pensar, de falar, de como andar, onde andar, né? As formas que estão contra a vontade do Pai. E assim como falamos que o pecado, a lepra tem a cura, o pecado também tem, como eu já falei, que Deus já derramou seu sangue por nós, mas basta nós nos arrependermos de nossas ações, de nossa maneira de agir, para que Deus possa lavar nossa alma, limpar nossa pele, limpar o nosso pecado, né? Porque nós passamos a nos contaminar, a tornar aquilo tão cotidiano em nossa vida, como a lepra que a pessoa passa a perder a sensibilidade na pele por causa da doença, do acometimento. O pecado vai tornar a pessoa insensível. No início ela pode achar estranho estar cometendo aqueles erros, mas à medida que vai cometendo, se aprofundando muito mais no pecado, ela torna insensível àquilo e vai passar a achar aquilo uma coisa muito normal. Em Hebreus, no capítulo 12, o verso 4 e 5 fala: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 9 e 10, fala que se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, que possamos, assim como a lepra tem a sua cura, o seu tratamento, que possamos viver em constante tratamento no nosso espírito, na nossa alma, que é pecaminosa, que possamos lutar cada dia contra o pecado. A cada dia o inimigo se levantará contra nós para nos destruir, mas Deus está ali, sendo fiel e justo e nos ajudando, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos afastamos do mal, o mal se afasta de nós. Na medida que nós vamos fazendo a vontade do Senhor, por mais difícil que possa parecer, Deus nunca vai desistir, nunca vai nos abandonar, estará sempre nos erguendo, nos dando força. Então depende de cada um de nós. Queremos fazer a vontade do Pai, andarmos segundo a sua vontade, segundo os seus caminhos, resistirmos os prazeres da carne e abraçar os prazeres de Deus, a luz do Senhor, os caminhos, porque Jesus, quando ele curava as pessoas, ele primeiro dizia: perdoados estão os seus pecados, porque ele sabia que a cura espiritual era primeiramente o principal a se fazer no homem e depois a cura física, porque a cura espiritual ela vai interferir na nossa vida terrena e na nossa vida eterna. Então, que essa palavra possa trazer para a minha vida e para a sua vida uma reflexão de como estamos andando diante de Deus e que possamos querer mudar e sermos luz e brilhar através de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.